Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar com dois grandes especialistas em mercado de energia. Joísa Dutra, que é ex-diretora da ANEEL e diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, e Luiz Maurer, que é ex-Principal Energy Specialist do Banco Mundial e hoje é consultor independente em energia e estratégia. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser o artigo publicado em junho de 2024 no Faria Lima Journal, escrito por Luiz e Joísa, intitulado Em Busca de uma Estratégia Sustentável para as Renováveis no Brasil. Mas antes de a gente passar a palavra para a Joísa e o Luiz se apresentarem, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, julho de 2024, nossa assinatura anual está com mais de 300 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, Joísa e Luiz, por favor, se apresentem e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Muito obrigada, Fabiola, pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com um grande amigo, velho amigo também, né, Luiz? Não é que você é velho, é porque nós somos amigos de décadas, não é? É verdade. Amigos de décadas, e de vez em quando nós nos aventuramos a dividir comentários, espaços e tudo mais, e o Luiz faz umas provocações, às vezes eu faço outras. E esse artigo que você menciona é fruto de uma dessas provocações. Meu nome é Joísa Dutra, sou diretora do Centro de Estudos em Regulação de Infraestrutura, da Fundação Getúlio Vargas. Também estive integrando a diretoria da ANEEL entre 2005 e 2009. E já tinha experiência antes no setor de energia, depois voltei. Tive um tempo na Harvard Kennedy School e criei depois, na sequência, o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. Time multidisciplinar lidando com temas, principalmente no link água e energia. Bom, obrigado, Fabiola, por esse convite. É um prazer falar com você sobre esse assunto e também ter a Joísa como companheira. A Joísa realmente aceita minhas provocações e ela tem servido nos últimos anos como uma bússola para ver se as coisas que eu estou dizendo, que fogem um pouquinho do quadradinho, fazem algum sentido. Então, obrigado a vocês duas. O meu nome é Luiz Maurer. Atualmente eu sou consultor independente na área de energia e estratégia. Tenho grande interesse em processos de descarbonização de uma maneira sustentável. Eu sou engenheiro elétrico de formação, tenho um MBA pela Universidade da Califórnia. Eu considero, apesar da minha carreira variada, considero o setor elétrico brasileiro a minha alma mater, onde eu atuei nos últimos 40 plus anos, em diferentes capacidades e posições, começando como engenheiro de campo, consultor, executivo, banqueiro, tive uma experiência variada. Um dos projetos mais interessantes foi o projeto Recebe, onde eu fui gerente residente, que sentou as bases da reforma do setor elétrico no final dos anos 90. Depois eu fui executivo na área regulatória da Enron, em São Paulo e Houston, até que a empresa faliu em 2001. Daí eu comecei a trabalhar no Banco Mundial, grupo Banco Mundial, envolvendo o banco em si, a AFC, por 15 anos, até que me aposentei. Eu tive uma atuação internacional em vários países, empréstimos, grants, assistência técnica, sempre com um pezinho e interesse especial no Brasil. Luiz e Joísa, vocês realmente, os artigos de vocês são muito interessantes. E essa semana a Joísa já trouxe mais um artigo, eu já estava querendo já gravar um outro podcast com ela, do mais recente artigo aí, também bem provocativo. Então, já fica aqui o convite para vocês acompanharem. Luiz Maurer sempre
divide o que ele pensa no LinkedIn. A Joísa divide menos, mas a gente sempre fica sabendo do que ela está escrevendo, porque pelos grupos do setor elétrico os artigos da Joísa chegam. Então, eu mesmo já quero de bate-pronto convidar os nossos ouvintes para acompanhar o que vocês têm escrito e que é muito interessante. São realmente pensamentos brilhantes, muito que provocam realmente a gente sair da caixa, né, do pensamento tradicional. Então, eu queria agradecer demais a ilustríssima presença de vocês aqui no nosso Redcast. E já que o tema dessa conversa é o artigo, a gente vai deixar o artigo aqui na descrição desse episódio, para quem quiser ler o artigo completo. Mas já no iniciozinho do artigo, vocês apontam que, entre aspas, é texto de vocês, tá? Começam a surgir no horizonte preocupações quanto ao futuro da indústria de renováveis no Brasil. Aí minha primeira pergunta é, na visão de vocês, essas preocupações que vocês colocam ali já no início do artigo, elas têm origem no crescimento abaixo do esperado da demanda, ou seja, uma subdemanda, ou um crescimento exagerado da oferta, ou seja, uma sobreoferta? Fique à vontade aí para comentar. A primeira questão que a gente tem para responder, na minha avaliação, é qual é a estratégia de descarbonização do Brasil. Nós estamos falando que o Brasil é signatário de compromissos climáticos que envolvem, inclusive, alcançar net zero. E, para além desses compromissos climáticos, o Brasil também tem uma associação, ainda que diferenciada em seu status, a Agência Internacional de Energia, e lá os principais cenários estabelecem que essa descarbonização ela contempla ou ela pressupõe uma eletrificação de outros usos. Significa o quê? Significa que existe espaço para crescimento do setor elétrico. Para que o setor elétrico, que no Brasil já fez a maior parte da sua jornada, já cumpriu uma grande parte dos seus desafios, para que este setor possa ajudar outros segmentos da economia a se descarbonizarem. Mas o que eu entendo é que no cenário atual nós não temos clareza de quais são esses cenários. Claro que uma transição energética envolve grande volume de incertezas e movimentos, trajetórias não lineares e tudo mais. Mas eu diria que a grande questão que está colocada hoje para atrair esses investimentos no setor de energia, no setor elétrico e no setor de renováveis é dizer como é que este país pretende navegar a descentralização, a digitalização e a eletrificação de outros usos que são os componentes da descarbonização. E isso traz grandes consequências, porque como a gente não tem essa clareza hoje, o que a gente tem é uma certa canibalização, uma busca por ocupar as mesmas parcelas do mercado, os mesmos segmentos. E considerando que também que a gente tem elementos de arbitragem regulatória, a gente tem tido inibidos os incentivos de investimento, por exemplo, de grandes produtores, e que tradicionalmente nos trouxeram até essa posição privilegiada que hoje o setor elétrico ocupa no país. Eu complementaria, Joísa e Fabíola, dizendo que, ao contrário do que vem sendo alegado e repetido, nós não achamos que a crise atual se deve a uma baixa demanda não realizada. A demanda do setor econômico no Brasil vem crescendo ao seu ritmo esperado. A gente gostaria que fosse maior, na faixa de 2, 2,5, e a energia também vem crescendo esse ritmo. E o aumento de capacidade vem crescendo a uma taxa muito superior. Se a gente pegar, por exemplo, só nos últimos 14 meses, a energia solar e eólica, incluindo geração distribuída, cresceu a 8%, refletindo um descompasso insustentável com o crescimento da energia, com 2,5%. E se a gente olhar em termos de energia despachável, praticamente a energia despachável nesse período não cresceu 0,4%. E o resto é energia não despachável, que traz desafios enormes para a operação do sistema. Então, eu acho que culpar a demanda não é a abordagem correta. Esse excesso de capacidade, essa crise que a gente vive, incluindo repercussões no lado da produção de equipamentos e serviços, é muito mais supply-driven do que determinada por uma demanda frustrada.
isso tampouco a gente pode culpar que foi uma iniciativa do governo de ter feito um número excessivo de leilões centralizados, que acabou gerando uma capacidade ociosa. Foram decisões empresariais de quem queria expandir a capacidade e fazer novos negócios. E um ponto importante no caso brasileiro é que essa capacidade que a gente está construindo, ela não tem como finalidade substituir uma capacidade existente, como seria o caso dos países que querem substituir o carvão, a África do Sul, a China, a Índia e os países do leste europeu. As nossas hidrelétricas vão muito bem, obrigadas, elas não têm que ser substituídas. Então, a capacidade adicional que a gente tem criado, ela significa um excesso de capacidade total no sistema. Tem um ponto muito importante na questão da demanda, é que a gente precisa avaliar em que medida esse preço da energia ele cabe no bolso das pessoas e das empresas. Por exemplo, pense que nós temos commodities energointensivas aqui no Brasil. Tá? A energia no Brasil ela é cara. Não apenas a energia elétrica, que a gente sabe que hoje é permeada por uma série de subsídios cruzados, mas a própria energia é cara. E quando a energia se coloca como cara, ela dificulta a capacidade das empresas que fazem uso desse recurso competirem no mercado, seja interno, quando a capacidade de pagamento das pessoas é afetada, ou seja, externo, quando a competição, de modo muito claro, limita as perspectivas de avanço. Então, assim, a demanda não é exógena, a demanda ela é conquistada, e nesse momento, quando a gente tem uma expansão da oferta, uma expansão que é complementada por essa descentralização da transição energética, a gente encontra mais dificuldade ainda de colocar esse recurso no mercado. Muito interessante essa sua visão, você traz um elemento econômico, né? Que você diz, olha, se você diminuir o preço, essa demanda ela pode acontecer, né? Não é só uma demanda que está lá e ela se mexe sozinha, não, ela tem ali as suas motivações, né? E do lado da oferta também o que motivou, em grande medida, foi justamente eu digo que é a reta final, né? O último suspiro da corrida das outorgas, que foi o subsídio que a gente sabe, né, na tarifa de uso ali, que os empreendedores, dentro do seu direito, né, estavam ali aproveitando esses últimos suspiros. E o que eu percebo, então, e aí eu acho que é muito interessante a palavra que a Joísa falou de canibalização, né, que também eu posso criar aqui um elemento similar ao que a Joísa falou, que é uma espécie de demanda artificial. Então, a indústria está procurando criar uma demanda artificial, já que a demanda não reage sensível a preço, ela também não está reagindo porque ela não está crescendo, porque ela está crescendo normalmente, né? Não tem nada que faça ela ter aí uma disrupção de crescimento. E aí o que a indústria vem trazendo aí, o que eu tenho percebido e vocês colocaram muito claramente dentro do artigo, é um cardápio de soluções para criar essa demanda artificial. E aí vocês elencam algumas coisas. Por exemplo, estender o mercado livre para os consumidores de baixa tensão, permitir a participação de fontes não despacháveis, as fontes variáveis, né, as renováveis variáveis, em leilões de reserva de capacidade, estimular a eletrificação do país, por exemplo, via a implantação da indústria de hidrogênio na rota da eletrólise. Então, tem várias formas aí que a indústria está tentando criar essa demanda, que não existe, né? E aí, esses remédios, né, essas soluções, de uma forma geral, por que esses remédios, eles, de certa forma, deixam, bem entre aspas, né, um gosto amargo na boca aí? Por que isso acontece? Talvez eu possa começar, Fabíola. Eu acho que a palavra artificial ela é forte, porque, qualitativamente falando, essas soluções que estão sendo colocadas na mesa, elas existem, mas elas não vão ter um efeito no ritmo e na extensão desejada, para poder aproveitar essa capacidade ociosa que já existe e que está crescendo. Por exemplo, a abertura de mercado e o hidrogênio que você mencionou, eles devem acontecer, mas isso vai levar anos para se materializar e aproveitar esse excesso de capacidade. Além do que, se a gente for olhar o tipo de energia que esse mercado precisa, o mercado de hidrogênio, é um mercado que está buscando uma energia mais firme.
E a gente está falando em usar uma capacidade intermitente, então despachável. Então, aí tem um descasamento temporal e tem um descasamento entre o produto que você tem na mão e o produto que o mercado está querendo. Isso tudo faz com que o que você chama artificial, e eu chamo um certo desalinhamento temporal, tipo de produto que você oferece, o que nos faz crer que essas soluções sendo propostas, elas podem acontecer, mas não na velocidade desejada ou esperada. Nós somos otimistas, mas é um otimismo cauteloso para essas soluções que estão sendo colocadas na mesa. Eu gostei bastante do paralelo que você faz com o remédio e sem utilizar, assim, tentando minimizar jargões e tudo, né? Você sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose, né? Então, aqui, esse cardápio de soluções, por exemplo, você inclui o mercado livre como alternativa através da expansão do direito de contratar livremente a sua energia, escolhendo o fornecedor para os consumidores de baixa tensão. A semana passada, na sexta-feira, como o Luiz não vive no Brasil, ele não pôde participar, nós tivemos aqui um grande evento organizado pela CCEA, para poder discutir o futuro do setor, participações. Eu acho que o setor atendeu em peso ao chamado, o evento foi super prestigiado, e o ministro de Minas e Energia e a sua equipe ele tem sinalizado que estaria sendo gestada uma medida provisória como veículo para uma reforma do setor. A gente não sabe ainda quais são os contornos, mas, obviamente, nós temos grandes expectativas de mudanças, como o Luiz está falando, ele integrou a equipe do Projeto Recebe, que ainda tem os fundamentos desse modelo que a gente vive, mas certamente reestruturados através da medida provisória 144, que se converteu na Lei 1848. Então, o setor é regido há 20 anos por um arcabouço que está na Lei 1848. E agora, todo mundo fica se perguntando, bom, precisamos de inovação, precisamos de adaptação, de reestruturação, mas de que forma vem isso? E aí eu tenho indagado para tentar entender qual é o pilar, e um dos pilares que está sendo colocado é esse aumento do mercado livre, o aumento da liberalização, resgatar a liberalização. E a gente sabe, primeiro, que assim, experiências amplas de liberalização não existem no mundo, não abundam, talvez o Texas, e ainda assim com seus soluços. A gente tem avanços nos Estados Unidos em algumas regiões, teve avanços importantes e estímulos e diretrizes na Europa, mas assim, uma ampla participação do consumidor escolhendo seu fornecedor é algo que é raro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, avaliações cuidadosas de experiências de liberalização nos mostram que ela não é a panaceia, principalmente no sentido de garantir preços significativamente mais baixos para o consumidor. Não significa que ela não é importante, ela é, mas depositar na liberalização todas as expectativas de uma reforma ou de uma mudança ou de sucesso do setor é algo que requer cuidado. E principalmente a lição terceira que vem é que a forma da liberalização importa. A forma. Como é que esse consumidor de baixa tensão vai ser acolhido? Quais são os mecanismos? Quais são os direitos, as obrigações e tudo mais? Então, é óbvio que a gente está aqui falando da expansão do mercado, dessas novas fontes, da dificuldade de encontrar mais demandas. No final do dia, a demanda ela reage à mudança de preços. Se a gente alcançasse redução de preços, a gente poderia certamente ter uma expectativa de aumento da demanda. Mas pensar que a expansão do Mercado Livre vai garantir esse aumento da demanda expressivo é algo que exige cuidado. Juiz, agora você deixou aqui a bola quicando. Eu quero entender um pouquinho mais, já quero ouvir o Luiz, depois quero te ouvir de novo. Por que essa extensão do Mercado Livre para baixa tensão não é o remédio, como você falou, né? Não é uma panaceia? Por que de fato você não tem a solução de todos os problemas do setor elétrico por meio
da extensão do Mercado Livre para baixa tensão? Bom, em primeiro lugar, eu corroboro integralmente o que a juíza falou. Eu vou tentar fazer aqui um resumo bem breve. Eu acho que é um assunto complexo, essa abertura de mercado, e nós não nos atrevemos a cobrir isso no nosso paper. E tem algum aspecto de eficiência econômica, e nós defendemos que a concorrência no varejo traz benefícios. Que a juíza falou que existe um problema distributivo. Esse efeito distributivo é um efeito nocivo, que tem, de uma certa maneira, negado os benefícios da eficiência econômica. E tem sido muito noticiado na imprensa, tanto na geração distribuída quanto na geração centralizada. É um tema complexo. Mas, voltando ao nosso assunto de como resolver a capacidade ociosa, mesmo que esses problemas distributivos fossem resolvidos, a verdade é que, no horizonte necessário para aproveitar essa capacidade ociosa, essa abertura de mercado, por mais rápida que fosse, ela não cria novo mercado. Ela, no máximo, pode deslocar uma capacidade que hoje está atendendo o mercado cativo para o mercado livre. A capacidade total no Brasil vai continuar a mesma, que pode acontecer uma distribuição. Se aproveita, então, essa capacidade ociosa renovável que existe e se deixa para trás um legado de uma capacidade que hoje, o hidrelétrico, o termoelétrico, está servindo o mercado cativo. Então, no curto e médio prazo, é quase como você trocar 6 por meia dúzia. Para a finalidade do nosso artigo, para a discussão que nós estamos falando, que é encontrar um mecanismo para o aproveitamento dessa capacidade ociosa a nível nacional, nós não vemos isso como uma bala de prata. Apesar de, repito, sermos extremamente favoráveis à abertura de mercado e à concorrência no varejo. Eu queria complementar, Fabíola, eu acho que tem alguns pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, quando está falando de abertura de mercado, a gente precisa falar de qual é o tratamento que vai ser dado a consumidores que não fazem a opção. Por quê? Porque nós temos, obviamente, como um país de renda média e tudo, um consumo per capita menor do que economias desenvolvidas. Além do mais, a questão climática aqui também significa que uma parte importante do consumo, que é o consumo por aquecimento, não existe. Não é? Então, não apenas a nossa demanda per capita ela é menor pelo nosso estágio de desenvolvimento, mas pelas condições do país. Não é? E toda decisão de fazer uma contratação livre, ela é uma decisão que envolve custos e benefícios. Eu tenho custos de transação. O consumidor tem custos de transação, de escolher, de avaliar se aquela escolha ela se mantém vantajosa no tempo, ou como é que as fricções e tudo aparecem, ou tornam aquele contrato que ele tem com aquele fornecedor menos interessante ao longo do tempo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que está conectado com esse, a gente tem ali duas dimensões, tem figuras que são importantes nesse caso, que é a figura do comercializador regulado, eventualmente, ou do supridor de última instância, que são modelos que estão relacionados à alocação do risco. De um consumidor que pode entrar em default, como é que, então, uma distribuidora ou um comercializador regulado que recepciona o consumidor que entrou em default, como é que ele lida com o fato de que não está preparado para recepcionar de volta aquele consumidor. E isso se conecta com um terceiro ponto, só para ser breve e não fugir muito aqui do tema aqui do nosso artigo, mas que é o fato de que nós ainda temos muito que caminhar na questão da segurança do mercado. Primeiro, assim, nós não temos um mercado estabelecido com as regras, por exemplo, desses países que fizeram as reformas. A gente tem uma contratação bilateral que é liquidada ali através dos contratos, tem posições contratuais que são acompanhadas pela CCE, mas os mecanismos de gestão de risco ainda precisam ser aperfeiçoados. E mesmo para quem já navegou esse espaço, por exemplo, o Reino Unido é um exemplo, quando vem aqueles picos de preço, frutos de crises ou de momentos não planejados, esses comercializadores, não raro, acabam enfrentando muitas dificuldades para atender o seu próprio portfólio de consumidores. E isso gera, por exemplo, elementos de default, de falência e tudo mais, e geram contas para outros consumidores. Se a gente não tem um mercado estabelecido para gestão de risco
dessas posições, a gente acaba gerando custos que, no final das contas, podem diminuir o benefício de uma contratação livre. Pontos para que nós possamos refletir, porque, no final das contas, tudo isso é custo de capital. E se a gente está falando de preço, a gente tem que pensar custo de capital, custo de transação. É assim que a gente avança no mercado. Muito interessante, Heloísa. Agora eu queria ouvir de vocês o seguinte: se a extensão do Mercado Livre não é a solução, pelo menos dentro do timing, como o Luiz colocou, né? Existe ali um desacoplamento entre esse excesso de oferta vis-à-vis essa solução. Por acaso, o hidrogênio via rota da eletrólise cai na mesma falta de acoplamento temporal? Essa é a visão de vocês? Não é uma solução por conta disso também? Essa resposta tem a cara do Luiz. Não sei por que fala em hidrogênio verde, você olha para mim. Eu acho que a gente tem que olhar aí o hidrogênio como um todo, não dá para olhar o hidrogênio para resolver esse problema em particular. Eu acho que a indústria de hidrogênio, nos últimos 2, 3 anos, tem sido considerada uma panaceia, um elemento transformador de uma nova economia mundial, a economia do hidrogênio, a sociedade do hidrogênio, alterando drasticamente a forma como a gente produz e consome energia, finalmente encontrando uma solução para colocar o planeta nos trilhos para atingir uma meta de 1 grau centígrados, a única solução para isso. Tem sido, nos últimos 2, 3 anos, você tem visto esse discurso. Esse termo, na verdade, economia de hidrogênio, ele não é novo, acho que foi criado lá por 1870 e depois teve alguns ciclos em que ele voltou a ser discutido e depois perdeu um pouco do seu brilho. No caso brasileiro, essa euforia tem sido exaltada como uma oportunidade ímpar para o Brasil, que tem toda essa vocação renovável, se engajar e consolidar-se como um powerhouse renovável, se tornando um grande exportador de hidrogênio ou de seus derivados imediatos, ou mesmo de produtos manufaturados que têm mais valor agregado. Então, esse é o contexto geral, independente da existência desse excesso de capacidade. Agora, esse contexto geral, Fabíola, passado 2 anos dessa euforia, já vem mudando um pouco. Hoje as perspectivas são mais conservadoras. A gente sabe que existirá um papel para o hidrogênio. Já existe consumo de hidrogênio hoje no mundo. A maioria é hidrogênio cinza. O papel do hidrogênio verde de substituir hidrogênio cinza é óbvio, nós não estamos criando um novo mercado. Estamos tentando descarbonizar o que já existe. Mas não dizer que ele vai ser um canivete suíço, em que qualquer aplicação ele vai ser a melhor solução. A gente tem visto que as projeções iniciais de custo têm sido crescentes, a disposição em pagar pelo prêmio verde é menor do que esperado, e que os países têm falado em enormes subsídios governamentais. Esse é o contexto. Houve um artigo recente, maio, acho que desse ano, escrito no Financial Times, dando alguns dados sobre essa perda de euforia, esse hype que está perdendo seu brilho. Uma nova meta já revisada de 70 milhões de toneladas por ano, que era o nosso objetivo até 2030, se a gente olhar projetos que já chegaram na fase de decisão final de investimento, esse número é de 3. É um cenário que reflete uma faixa, pouco mercado, pouca disposição em pagar, vultosos subsídios, e o Brasil não está fora desse contexto. O Brasil quer ser um hub exportador, na verdade, 70 outros países também querem ser um hub exportador. Outro dia estava numa apresentação, Libéria e Serra Leone também, que querem ser um hub exportador de hidrogênio. Então, apesar do Brasil ser considerado um dos países de menor custo, a indústria ainda que faz lobby no Senado e no Congresso, diz que precisa vultosos subsídios para decolar, como testemunhado nesse recente projeto de lei, que está agora para a sanção presidencial. Existem ali bilhões de reais de subsídios, sob a alegação de que Estados Unidos e Europa também estão subsidiando o hidrogênio verde. Curiosamente, o que é chamado de hidrogênio verde ali agora mudou um pouco a retórica, passou a ser hidrogênio de baixo carbono, e o limite, o threshold considerado ali é 7 kg de CO2 por quilograma de hidrogênio. Até fiz uma brincadeira outro dia,
que esse projeto deveria mais se chamar Projeto de Hidrogênio Azul do que o Projeto de Hidrogênio Verde. Tal é o limite, o threshold que se colocou na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, que para mim não faz muito sentido. Não sei se foi um erro de cálculo ou algum lobby que foi feito no último minuto, mas desvirtuou um pouquinho o que se imaginava de descarbonização do hidrogênio verde. Mas isso é um comentário separado. Agora, mesmo que os valores estivessem corretos, os 3,5, 4 quilogramas por tonelada de CO2, mesmo que estivessem os subsídios canalizados para esse hidrogênio mais nobre, por eletrólise, que agora se abriu o leque, mesmo que tivesse, então, tudo por eletrólise, que se imaginasse que se aproveitasse essa capacidade de renováveis, existe um enorme risco de mercado, preço, tecnologia, concorrência entre rota, certificação, disponibilidade, e sem falar no descasamento, que eu já comentei, entre o tipo de energia que as renováveis podem dar e o nível de firmeza que os eletrolisadores desejam. É claro que o eletrolisador pode modular, mas na hora que o eletrolisador modular, ele vai perder competitividade. É um investimento de capital muito caro. Você vai ter que, talvez, ou sobreinvestir em renováveis ou modular e tendo um custo de capital mais caro. Nada vem de graça. Tudo tem um impacto na competitividade desse produto que a gente quer usar no mercado nacional ou em exportação. Então, não são desafios triviais. Existe ali um risco que não está sendo devidamente quantificado e um período para a implementação desses projetos também excessivamente longo, que não é compatível com a necessidade dos projetos que já existem hoje e daqueles que estão sendo construídos e que deverão estar comissionados em 2, 3 anos. Então, essa capacidade que existe hoje, paradoxalmente, está crescendo e vai ter efeitos cada vez mais visíveis e contar com hidrogênio verde, contar com abertura de mercado, de uma certa maneira, é uma distração de um problema que a gente não quer ver, não quer enxergar. Não, o problema não passa por aí. Se fala também, vamos atrair agora inteligência artificial, processamento, criptomoeda. De novo, isso leva um certo tempo. Talvez até, dentre esses todos, isso signifique um aumento de mercado, signifique, não vai ser feito logo. E essas indústrias têm uma característica que a carga pode ser, de uma certa maneira, modulada, porque a capacidade de processamento pode ser jogada de um lugar para o outro. Mas tudo isso tem que ser devidamente pensado e não acontece de uma hora para outra. Então, nós estamos com um problema para resolver no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, é o período aí de 3, 5 anos, curto e médio prazo, e a necessidade de expandir uma demanda que nós não acreditamos que aconteça e não acreditamos que aconteça na velocidade desejada. Falando em períodos longos, Fabiola, eu vou até aproveitar aqui falar um pouco de uma reunião da qual eu participei essa semana, da qual o Banco Mundial lançou os principais achados de um estudo chamado Cenários para o Desenvolvimento da Eólica Offshore no Brasil. Luiz estaria lá se já não tivesse aposentado. Foi um projeto que eu entendo que aconteceu no âmbito do projeto Meton. E entendo que existe um papel importante para o futuro das novas tecnologias de energia limpa no Brasil. Tá? Entendo. Então, é claro que o Luiz tocou em pontos super importantes com relação ao hidrogênio e o que o hidrogênio significa como redenção para a descarbonização, inclusive em outros países que têm matrizes com muito menor participação de renováveis e que veem no Brasil, inclusive, oportunidades para poder ajudar a descarbonizar suas próprias economias e, ao mesmo tempo, serem mercados para equipamentos. Essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. E aí a questão é a seguinte, primeiro, qual é o potencial de cada uma dessas novas tecnologias ajudar a enfrentar o desafio da descarbonização, mas também os desafios econômicos, né, que nós estamos falando, de competitividade, de realmente transformar esse nosso potencial de uma grande gama de recursos de energia limpa em energia que seja compatível com a DS7, quer dizer, ela na verdade é limpa, mas ela é segura e ela também é pagável e ela gera competitividade. Então, o hidrogênio é uma porta,
temos um espaço enorme para que o hidrogênio, à medida que alcance ganhos de competitividade e tudo mais, se aproxime de viabilidade econômica e comercial, que ele gere oportunidades para descarbonizar os próprios usos do hidrogênio hoje. Esse é um ponto, esse é o primeiro mercado, inclusive dessa pessoa, de uma das principais pessoas que estava por trás desse artigo ao que o Luiz se referiu, que é um artigo do Financial Times. A gente tem Michael Rubric, que coloca questionamentos bastante importantes, qual é o verdadeiro potencial. E o potencial para o Brasil, é óbvio que ele está colocado também diante de um país que tem tido dificuldade de mobilizar comparativamente e competitivamente capitais, porque são tecnologias conhecidas de um lado, mas que não ganharam o mercado de outro, e os investidores que estão querendo fazer essas apostas se encontram diante de diferentes oportunidades, inclusive países que estão estruturando programas com recursos fiscais e tudo para atrair esses investimentos. Caso dos Estados Unidos com o IRA, ou também a aposta europeia e tudo mais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, dentro desse cardápio de novas tecnologias que fazem parte da descarbonização profunda, aí a gente tem a eólica offshore. Por isso, a referência ao artigo. E também nessa proposta aqui, a gente tem prazos longos para a implantação. O hidrogênio já avançou um pouco mais no Congresso, como o Luiz falou, agora está aguardando sanção presidencial. O caso de eólica offshore ainda tem que ser votado numa segunda casa, esse é um ponto importante. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente também não pode matar essas oportunidades de entender melhor o papel dessas tecnologias, considerando apenas o que é o impacto sobre os mercados que já existem hoje. Por quê? São apostas de futuro. O Brasil só tem essa posição que ele tem hoje de vantagem no mundo em relação à renovabilidade do seu matriz, porque ele fez apostas no passado. E ele precisa, eu entendo, ele precisa fazer novas apostas aqui. E aí, eu sempre demonizei um programa, ou pelo menos sempre vi de modo muito crítico, um programa como o ProInfra, que naquele momento trouxe lá mecanismos de feed-in tariff para estimular tecnologias que ainda não tinham alcançado o mercado e também em vários outros países do mundo encontravam desafios. Mas a gente fez aquela aposta, e aquilo ali era um programa que tinha um limite temporal, obviamente houve muitos atrasos, tinha um limite de quantidade, mas ele foi importante para que nós compreendêssemos melhor o papel daquelas tecnologias, buscássemos ao longo do tempo outros mecanismos de incentivos. Nosso problema é que hoje a gente não para de buscar mecanismos de incentivos para aquelas mesmas tecnologias. Mas a gente tem que olhar assim, CCUS, acredito menos, mas tem eólica offshore, que pode ou não estar acoplada ao hidrogênio de baixo carbono, ou hidrogênio verde. Felizmente, a própria visão do Banco Mundial não coloca os dois como obrigatoriamente conectados, porque cada uma dessas tecnologias merece ser explorada para que a gente entenda como é que a gente avança esses passos da descarbonização profunda. E volta com a primeira coisa que eu falei. Onde está a nossa estratégia? Luísa, eu quero aproveitar esse assunto do hidrogênio no seguinte: a gente está falando do hidrogênio aqui, né, num papel de resolver o problema de uma sobreoferta causada por uma corrida por reta final de subsídios. Grosso modo é isso, né? É isso, né? E o que vocês trazem não é a solução no timing, não cabe no timing. E aí eu queria trazer outra coisa que a gente tem que pensar em termos de timing, que ninguém falou. O artigo de vocês aborda muito geração, oferta de geração. Só que a gente tem uma questão: se do nada aparece 5 GB, 6 GB, 10 GB de carga nova de eletrolisador no Brasil, seja no Nordeste, aonde que vai ter transmissão para atender essa carga? Porque essa carga vai precisar de transmissão, né? É uma carga que chega nova e a gente sabe que o nosso sistema de transmissão, para ele poder suportar esse tamanho de carga representativa, ele vai ter que ter melhorias, reforços, expansão do nosso sistema de transmissão, que tem um timing, né? Para você, por exemplo,
fazer um leilão de transmissão, existe toda uma série de estudos, EPE, ONS, né? Existe ali um timing. Então, a gente não colocou aqui no tabuleiro ainda a transmissão, né? Ainda que você tivesse a mágica da carga da eletrólise aparecesse, a gente ainda assim tem desafios de transmissão que precisam ser colocados na mesa. Então, só para deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, né, que essa estratégia também precisa considerar a transmissão como um gargalo que a geração já conhece, haja vista disputa de margem e tudo isso, né? Mas a carga, se ela vem realmente nesses saltos quânticos, ela também vai provavelmente sofrer uma questão similar, tá? Então, só aqui para deixar, de repente, vocês escrevem um próximo artigo nesse tópico. Fabíola, você tocou num ponto interessante, uma provocação para um próximo artigo. Agora vem esses grandes projetos, o Piauí entrou também na corrida. Era o Ceará, agora o Piauí, Suape, tem um monte de projetos. Eu acho que Piauí está falando em algo como 10 gigawatts. O que o pessoal não fala, que se discute muito pouco, é a dependência da rede. E a dependência da rede é tão maior quanto mais granular for o intervalo de tempo em que você mede. Se você olhar os padrões europeus de certificação, são intervalos horários, dentro da mesma zona de controle. Não que a gente tenha que olhar apenas os padrões europeus, mas isso significa que não basta você ter um PPA corporativo, digamos, um eletrolisador no Piauí, e dizer que você está hedge financeiramente. Você tem que ter um hedge físico, você tem que ter certeza que dentro do intervalo da granularidade que está sendo especificada, você tem que um matching mínimo entre supply e demanda. E eu gosto sempre de usar um exemplo bem caseiro, desculpe o fato de ser tão caseiro, para ilustrar esse conceito de dependência da rede. Eu tenho um sistema solar na minha casa, aqui, e numa base anual eu produzo o suficiente para atender a minha necessidade de consumo. Uma base anual, sei lá, 6, 7 megawatts-hora por ano. É o suficiente. Se você olhar a minha dependência da rede, que também é medida, é da ordem de 72%. E ela é definida como qual energia que eu importo, no intervalo, na granularidade de medição, dividida pelo meu consumo. Então, isso é uma coisa que não está se falando muito quando se comenta sobre eletrolisadores. Você tocou num problema fundamental, que é transmissão. Mas supondo que a transmissão esteja lá, que é um custo que hoje é socializado, o PPA corporativo não vê esse custo, mas supondo que ela esteja lá em tempo e hora, e talvez ela esteja, porque planejar um eletrolisador leva um certo tempo. Isso não elimina o problema da dependência da rede. E a nossa rede está cada vez mais suja. E o nosso combustível, entre aspas, alternativo para suprir a sazonalidade e a intermitência dos renováveis é a hidroeletricidade. Então, a nossa eletricidade está cada vez mais estressada. E você participou daquele estudo que nós fizemos para a E+ Energia, que mostra que durante as crises, nós acabamos gerando energia termoelétrica em grande quantidade para suprir essa deficiência hídrica. Então, não será impossível imaginar que quando você tenha 10 gigawatts de eletrolisadores, mesmo que bem conectados com esses bilhões de dólares de investimentos em transmissão, você acabe tendo uma dependência de uma rede extremamente suja, e que você não consiga atender os padrões mais, digamos, restritos, que produzam valor mais agregado, o valor agregado do hidrogênio mais elevado. E o que se fala muito pouco é esse conceito de dependência da rede. No limite, a gente vai estar gerando energia térmica, os jabutis e mais outras térmicas para produzir hidrogênio verde. Esse tipo de análise, que eu chamaria planejamento da integração das energias renováveis, do hidrogênio, eu sinto que é um gap que existe hoje no nosso planejamento. Hidrogênio é um projeto estruturante, a gente deveria estar olhando
quais são os investimentos necessários, quais são os custos, como vai ser operado, quanto precisa estressar o sistema hídrico, quanto vamos precisar de térmica, investimentos em transmissão. Eu sinto essa falta, deveria ser uma coisa que a EPE deveria estar desenvolvendo, e a gente está olhando as coisas em pedacinhos. Hoje colocamos renováveis, amanhã offshore, depois vem o eletrolisador, aí coloca 10 gigawatts no Piauí, não, vamos colocar no Ceará, é para exportação, subsídio daqui, subsídio dali, faz uma linha DC. Está tudo muito em pedacinhos, entende? E o conceito de dependência da rede vem sendo tratado de uma maneira muito en passant. Eu diria para você até diferente de en passant, o Luiz, assim, primeiro, eu acho que é um ponto mal compreendido e é quase uma mistificação que a gente está vivendo hoje, uma mistificação com relação ao papel da rede. Fabiola, você traz um tema super importante para ser enfrentado. O desafio não é tecnológico nesse caso, até porque, por exemplo, no caso da eólica offshore, estava lá se falando de um grupo de trabalho que envolve os entes da administração e o ONS, exatamente porque o ONS está acompanhando o que são as necessidades para poder fazer frente ao avanço da tecnologia no momento que ela ocorrer. E a mesma coisa eu imagino que se aplique ao caso do hidrogênio verde de baixo carbono. Mas a pergunta que a gente tem hoje, primeiro, a gente sabe que os sinais locacionais para a expansão da rede são um problema ainda não enfrentado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a alocação desses custos. E eu diria até, eu fico me perguntando, por desconhecimento, se quando a gente está falando de descarbonização, inclusive de segmentos energointensivos e tudo mais, e da indústria do país que são importantes, se a gente está considerando aonde é que essas plantas que estão sendo usadas para essa descarbonização estão sendo localizadas, ou se a gente está gerando subsídios cruzados, inclusive entre consumidores, e não está precificando isso. Eu imagino que assim, essa análise precisa ser feita para que a gente diga, e afinal, quem é que está descarbonizando essa indústria? A que preço? Vamos tentar entender assim, qual é o preço ao qual essa descarbonização está ocorrendo. Que está falando assim, olha, como é que nós estamos pagando por essa descarbonização? Esse é um ponto. E o terceiro, que eu diria que é super importante, que eu estava chamando assim, é uma mistificação. A gente sabe que as redes são o grande desafio da descarbonização do mundo. Ponto. Não é exatamente tecnológico. Em vários países, o problema de licenciamento é crucial, são anos, não raro mais do que década, para licenciar. Aqui a gente desenvolveu mecanismos, modelos de negócios, onde o risco, uma vez implantado, o risco é praticamente mitigado para o empreendedor, para o concessionário, mas isso não nos afasta, primeiro, de remunerar também o caso da distribuição, porque as redes de distribuição fazem parte desse nosso futuro descentralizado, e elas precisam ser expandidas, elas precisam ser atualizadas, elas precisam ser digitalizadas. E quando o Luiz traz esse número, 72%, eu me pergunto quanto por cento da população sabe quanto confia nas redes para atender ao seu próprio consumo quando instala ou quando adere à geração distribuída. Então, assim, essas questões são questões que precisam ser trazidas, porque elas, no final do dia, vão ser fundamentais para que a gente consiga garantir a remuneração dos investimentos para desenvolver as redes que nós queremos ver implantadas. Juíza, eu adorei a palavra desmistificar, porque existe um mito, talvez até por falta de questionamento, e além do problema que eu descrevi, que é um problema de quilowatt-hora, eu não mencionei a você que o quilowatt-hora que eu mais consumo é o quilowatt-hora que eu estou necessitando quando não tem sol. Então, se você transformar esse quilowatt-hora em dinheiro, esse fator aumenta. Eu fiz uma experiência, nós estamos aqui numa conversa informal, de aderir à tarifa ouro sazonal, para ver exatamente medir quanto eu estaria sendo subsidiado pelo fato de não ter medição ou pagar exatamente à noite a mesma coisa que eu pago
quando o sol está brilhando. Isso deu uma diferença mais ou menos de $30 por mês, ou seja, $360 por ano, que é equivalente ao subsídio cruzado que eu recebo hoje por estar fazendo essa medição líquida sem levar em conta o custo da energia e do consumo no tempo. Então, isso é um efeito que se soma ao efeito que eu acabei de descrever, o efeito importação, sem levar em conta a monetização. Isso tudo não é levado em conta. Mas voltando agora ao nosso grande exemplo do eletrolisador, o eletrolisador é uma carga que supostamente, para ser competitivo, deve trabalhar com alto fator de carga. E o meu fator de carga, que eu usei nessa dependência da rede, é um fator de carga bem mais baixo, porque à noite eu não estou consumindo, exceto pelo heat pump, para o ar-condicionado. Mas, em geral, as atividades de uma residência caem à noite. Então, você vê que essa dependência da rede, se você for olhar numa base granular, como a certificação da europeia determina, você vai chegar a valores elevados. Eu não tenho visto, não tenho conhecimento, estudos que são feitos sobre isso. Talvez não interesse, ou talvez exista essa mistificação. Eu gostei muito da expressão que você usou, Joísa. Vamos trazer um outro ponto aqui, que a gente está falando aqui de otimização. Eu gostei muito também desse paralelo que você trouxe, mas a gente está falando aqui, por exemplo, onde está a demanda? Bom, a demanda pode estar na eletrificação de outros usos na trajetória de descarbonização. Um uso possível, transporte, não é isso? Aí a gente fala, não, a gente tem os biocombustíveis e tudo mais, no Brasil a gente não precisa de veículos elétricos. Bom, mas a gente pode ter um espaço para eletrificação de frotas nas grandes cidades. O Brasil é urbanizado, mais de 85% da população mora em cidades, muitas delas com um nível de poluição muito, muito elevado. E aí, eu estava numa reunião em outro lugar aqui, no Rio de Janeiro, e aí eu estava voltando para o meu escritório aqui, e eu passei lá no centro da cidade, numa região que estava cheio de ônibus estacionados. E a gente já teve, de vez em quando a gente faz alguns projetos de transporte, tem pessoas aqui que já trabalharam com o tema de ônibus urbanos, e aí elas estavam mostrando que, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, você tem uma parte da frota que se desloca, traz as pessoas para o trabalho no Rio de Janeiro de manhã, mas não consegue o mesmo movimento para rodar durante o dia e fica estacionado na cidade até voltar no final do dia. Veja, o que é isso? Isso é um CAPEX mal utilizado. E esse é um tema que precisa ser considerado, por quê? Porque grande parte disso é porque a gente não tem frotas otimizadas. Se a gente não tem frotas otimizadas, na hora que a gente falar em eletrificar outros usos, significa que aquele CAPEX maior de um ônibus que está envolvido na aquisição de um ônibus elétrico, ele também não vai gerar um investimento que seja mais compatível com a capacidade de pagamento do usuário. E isso é fundamental. Então, assim, essa questão de prestar atenção na alocação dos custos versus os benefícios, ou riscos versus benefícios, é algo que tem que estar presente em todos esses elementos. Está na geração distribuída, está na eletrificação da mobilidade, está na resposta da demanda. Todos esses são elementos que fazem parte desse nosso futuro descentralizado, ao qual nós nos referimos. A engenhosidade vai ser agora, nesse processo de atualização da legislação, do modelo setorial, criar condições para que esses arranjos possam trazer soluções mais adequadas para as necessidades dos consumidores, pessoas e empresas, e que sejam compatíveis não apenas com questões ambientais, mas com econômicas e sociais. Joísa, você falou do futuro descentralizado, que aparentemente é inexorável, é uma coisa que está dada, né? E aí eu queria pegar um gancho de uma coisa que vocês colocaram no artigo, eu quero demais que vocês explorem. Vou até tentar pegar aqui exatamente o texto. É assim, vocês dizem que nas arquiteturas distribuídas, onde as decisões individuais de investimento ganham importância, a chance de que a soma das decisões descentralizadas não gere uma decisão ótima do ponto de vista centralizado é maior. Então, você não garante que cada um tomando a sua decisãozinha, a decisão global seja ótima.
Vocês podiam falar um pouco sobre isso? Então, o nosso futuro é ser desotimizado, já que é o futuro descentralizado? Olha só, não significa que o futuro descentralizado ele é desotimizado. É claro que ele traz desafios muito importantes, principalmente se a gente estiver atuando num ambiente onde a arquitetura institucional, legal e regulatória foi feita inspirada no outro modelo. Então, por exemplo, a gente tem elementos de rigidez, como a gente está falando aqui. A gente está falando, por exemplo, do Luiz, que quando instala os seus painéis solares, ele acaba fazendo uma arbitragem conscientemente, não é? Mas algumas pessoas inconscientemente. E veja, essa arbitragem é muito natural, porque não tem nada de ilegal. A regra é que não foi capaz de direcionar o comportamento adequadamente. Então, assim, a desotimização ela vai poder ser mitigada para que a gente tenha vantagem quando a gente conseguir fazer a atualização desses modelos de negócios e criar espaço, sim, para que a resposta da demanda, para que a eletrificação dos outros usos e para que a geração distribuída e o armazenamento possam nos trazer serviços e flexibilidade, direcionando o comportamento do consumidor para melhor utilizar esses recursos. Melhor utilizar a rede, melhor pagar a rede, seja uma rede de eletricidade ou seja uma rede de transporte. Eu complementaria, Fabíola, dizendo: a gente não está aqui defendendo a volta ao planejamento centralizado. A gente está querendo apenas mostrar uma dinâmica, como a gente pode migrar de uma maneira saudável entre o planejamento centralizado, soviético, o tipo que o Brasil tinha lá na década de 70, 80, para um modelo descentralizado, com as decisões distribuídas de uma maneira eficiente. Antes você tinha os chamados planos 2010, 2015, etc., onde supostamente o planejador olhava uma equação que tinha que ser minimizada e que levava em conta os custos de operação e investimento de G e T, ainda que o plano depois não fosse seguido, que houvesse interferência no planejamento, mas essa era a função objetivo. Estava muito clara que quando você rodasse o programa, o G e T estavam ali. Aí nós mudamos no início do ano 2000, com a reforma de 2004, 2005, para o modelo dos leilões. Os leilões eram uma evolução onde o governo definia a quantidade, em algumas situações locais, e o mercado definia preço. Mas você tinha uma forte mão visível ali em cima. Aí nós migramos. E supostamente, ao definir quantidades e definir locais, isso era resultado, supostamente, de um planejamento ótimo. Aí você descentralizou. Essa descentralização deixou um gap, porque, como a juíza comentou antes, você não tem mais o sinal da transmissão, seja por questões políticas, seja por questões técnicas. Então, nesse elo, minimização G mais T, você ficou com um buraco. O T deixou de existir. A equação a ser otimizada passou onde você tem um recurso mais eficiente, de sol e vento. E, obviamente, que isso acabou ensejando enormes investimentos em transmissão, que são socializados, não entram na equação de quem está construindo uma planta. É claro que muitos países têm que construir transmissão para integrar seus recursos, mas o Brasil também tem possibilidades de construir solar e eólica em outros lugares, que são menos produtivos, mas talvez ensejam menores custos de transmissão. Mas na hora que você descentralizou e tirou o custo de transmissão dessa equação, você criou um sistema de mercado capenga. Não é um sistema de mercado como se gostaria, onde o sinal de transmissão passa a ser parte da decisão de quem está tomando uma decisão, de construir uma planta no local A ou B, construir mais ou menos, antes ou depois de fechar a porteira da corrida ao ouro. Isso tudo ficou corrompido no nosso atual sistema descentralizado. Mas nós achamos que, com os incentivos corretos, com a correção de várias dessas distorções, o sistema descentralizado pode levar, como a juíza falou, a uma decisão Pareto ótima.
Legal. Então, Juíza, só para pegar um gancho naquele seu recente artigo, vamos confiar que os incentivos sejam de Estado e não de governo, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? E aí é capítulo para um outro podcast. Gente, agora eu vou para a última pergunta, que é o seguinte: nós falamos do problema da sobreoferta, demanda artificial, demanda descasada, vários nomes, canibalismo. Agora eu quero saber o seguinte: tem luz no fim desse túnel? Como que a gente pode aproveitar essa capacidade ociosa, né? Essa capacidade que está aí esperando essa demanda acontecer? Como que a gente resolve isso? Tem uma solução? De forma a atender tanto o sistema como esses investidores que colocaram dinheiro, estão colocando CAPEX aí, estão esperando essa demanda acontecer? Qual é a solução? O lado propositivo. Nós somos otimistas e temos uma proposição essa que já foi colocada no papel há 3 anos atrás. E sabíamos que não ia ter efeito, porque não havia incentivo para a mudança. Agora, talvez a crise seja um incentivo para a mudança. Há 3 anos atrás, nós comentamos que o setor de renováveis deveria pensar numa renovação, porque a energia produzida, o produto produzido, era um diamante bruto, mas que deveria ser polido para agregar mais valor ao sistema. E com o tempo, com esse excesso de capacidade, a gente está vendo que existe um descasamento muito grande entre o que o mercado está querendo e o que esses produtos estão oferecendo. Esses produtos, apesar do excesso de capacidade, são incapazes de atender a demanda de ponta. Você vê que no horário de ponta, mesmo que exista excesso de água nos reservatórios, a gente tem que gerar térmica, começando muito antes do horário de ponta e terminando muito depois, porque as renováveis não são despacháveis. Então, a questão é como tornar esse produto mais adequado às necessidades do sistema. E nós pensamos, é uma tendência mundial, na hibridização, que o próprio developer dissesse: eu vou agora oferecer um produto de maior valor agregado para ganhar mais dinheiro e para ajudar mais no sistema. O que a lógica econômica hoje não mudou, não existem os incentivos ainda econômicos para alguém colocar uma bateria ou fazer um mix entre solar, bateria e eólica. Alguns estão pensando em solar e eólica, mas nós não chamamos isso de hibridização. Hibridização, para nós, é pelo menos uma solução de armazenamento, pode ser bateria ou pode ser usina reversível, com uma solução de geração. Então, alguém que misture tudo isso e venda no mercado. Uma primeira oportunidade de fazer isso seria os leilões de reserva de capacidade. A discussão é entrar ou não entrar baterias. Nós iríamos um passo além. A discussão deveria ser entrar ou não entrar projetos híbridos, projetos que permitam já essa aglutinação e essa solução, essa firmeza. Projetos que possam dar mais firmeza na energia ou projetos que possam dar mais flexibilidade ao operador. Acho que isso não seria a solução total do problema, porque esse excesso de capacidade, ninguém vai encontrar uma solução. Nós vamos ter que conviver com isso por um bom tempo. Seria ilusório pensar que esse problema está resolvido, porque através de um lobby forte a gente consiga bail out a indústria como um todo. Mas pelo menos é um caminho para começar a adaptar esse produto às necessidades do sistema. E o Luiz está me lembrando aqui que esse artigo aqui começou motivado pelo tema do curtailment. Aí nós aqui começamos com a introdução e esse aqui virou um artigo que, no fundo, é uma introdução a um tema candente. Mas só para colocar aqui primeiro, otimista sim. Segundo, nós estamos falando eu penso que a gente tem hoje elementos de rigidez contratual que são frutos dessa nossa rigidez da arquitetura setorial hoje, ou que está ligada a um ambiente que não era descentralizado, não é? Um ambiente que nos trouxe muitos investimentos muito importantes, vocacionados para essa transição energética, e alguns deles que precisam ser atualizados, até porque o Luiz trouxe em vários momentos aqui o papel do armazenamento. Por que a gente armazena? Por que um cidadão guarda alguma coisa? Ele guarda na expectativa de que, em um futuro, ele possa obter o retorno daquilo que ele deixou de consumir. Então, se a gente não tem um sistema de preços bem articulado, os nossos incentivos para
investir e usar armazenamento vão ficar também prejudicados. E isso se aplica, por exemplo, à rigidez contratual no tratamento das usinas hidrelétricas. Não apenas no seu uso atual, através, inclusive, da prestação de serviços super importantes para o sistema, que são os serviços ancilares, mas até para o nosso potencial de desenvolvimento, por exemplo, de usinas reversíveis, Pumped Hydro Storage, que, assim, até o próprio BID, em articulação com a EPEA, tem se dedicado a avaliar o que é esse potencial. Então, é óbvio que são tecnologias disponíveis, são tecnologias conhecidas, testadas, mas cujos investimentos vão depender de clareza na capacidade de monetizar. E eles são bons para o nosso sistema. Então, esse aqui é o ponto. Esta estrutura descentralizada, ela faz parte do nosso futuro. As pessoas e as empresas querem, as dos setores de fora, desde que a gente consiga ter clareza de como é que vai monetizar cada uma e como é que os consumidores vão pagar e as empresas que pagam vão poder também ver os seus produtos colocados no mercado de modo competitivo. Acreditamos, sim, que há enormes oportunidades. A inteligência, um dos temas até que sempre me chamou muita atenção nas conversas com o Luiz, desde mais de 20 anos atrás, quando ele estava no Banco Mundial, e que eu dizia que acho que o Brasil tem uma singularidade, ele não é o único, mas dentre os clientes do Banco Mundial, esse país aqui tem uma capacidade muito importante de usar o conhecimento das pessoas, usar o conhecimento do setor para tentar encontrar respostas. Não significa que ele não precise conhecer o que está fora, que ele não precise fazer uso de pessoas de outros lugares, com outras competências, mas nós temos grande capacidade de avançar soluções muito importantes para esse setor. Nessas soluções, um grande desafio dessa reforma que estaria sendo gestada, ou pelo menos que é veiculada, é que a gente tem que trazer espaço para boa experimentação e para inovação. E a hibridização faz parte desse processo de experimentação e inovação. Experimentação e inovação com tecnologias conhecidas, mas que transcende aquilo que é tecnológico. Nós estamos falando de uma arquitetura institucional. Super obrigada. Nossa, foi demais, gente. Chegou ao fim o nosso bate-papo. Ficou aquele gostinho de quero mais e era essa a ideia mesmo. Obrigada demais pela presença de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui na escola. Voltem sempre que vocês quiserem. Queria deixar um espaço final para que vocês deixem recados, como acompanhar o que vocês têm escrito, enfim, um espacinho aqui para vocês deixarem o recado final. Bom, no meu caso, você falou que ia disponibilizar ali o link para esse artigo que foi publicado ontem, é uma parceria com o Ashley Brown e é fruto de uma viagem recente que eu fiz, foi lançada uma nova aliança para poder entender o futuro da regulação. A gente está diante de um momento de um certo desprestígio da regulação de infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, a gente está diante de uma necessidade de entender como é que é o papel da regulação para nos ajudar a navegar esse futuro das novas tecnologias, não é isso? De inteligência artificial e tudo mais, que vão fazer parte também até do futuro dessas indústrias de infraestrutura. Então, fica a dica, e eu queria tocar no último tema, que é super importante, é que nós temos temos dado escassa atenção ao tema dos impactos distributivos das diferentes escolhas. E esse tema dos impactos distributivos ele é muito importante porque, por exemplo, quando a gente está falando da descentralização, a gente está falando que as pessoas que se beneficiam não são aquelas que necessariamente têm a maior capacidade de suportar esses investimentos, nem que mais estão se beneficiando deles. Então, a gente precisa trazer evidências para avaliar essas escolhas que a gente faz, essas reformas e tudo mais, e as regras regulatórias sob essa perspectiva distributiva. Isso é o que está nos movendo agora. Eu diria que nós, Joísa e eu, nesse artigo, em outras situações, nós queremos ver a energia renovável se expandindo de uma maneira sustentável. Nós acreditamos na importância da descarbonização. Então, as nossas críticas não são críticas de quem duvida da questão climática. Entretanto, a gente vê que a maneira como as coisas vêm sendo desenvolvidas e a forma como a gente vem planejando ou não planejando a integração dessas energias no sistema
tem levado a situações insustentáveis, excesso de capacidade, concentração geográfica, investimentos em transmissão, desperdício de recursos, seja por vertimento de usinas hidrelétricas, seja por curteilamento crescente. Pior ainda, eu acho que o Altino escreveu um artigo interessante, questões de confiabilidade, o que faz com que as térmicas acabem abocanhando esse mercado. E a gente, então, para se descarbonizar, vai ter que despachar muito mais térmica. Eu acho que o setor vai ter que olhar isso. O setor como um todo, tanto os developers como o governo, o que eu preciso fazer para integrar essas coisas e permitir decisões centralizadas de uma maneira mais eficiente? A crise é um momento. A crise pode levar a duas atitudes. Uma, vamos continuar fazendo como a gente fez até hoje, para que o lobby e o bailout resolvam os nossos problemas, apesar de a gente saber que eles estão acontecendo de uma maneira insustentável, mas o bailout vai nos ajudar. Ou a gente achar que vai piorar, o bailout não vai ser suficiente, nós temos que buscar uma outra avenida. Essa avenida, um dos caminhos, dentre vários que nós apontamos, esse conceito da hibridização, onde caberá ao governo um papel importantíssimo de fixar ou de definir Freud explica, de definir os incentivos adequados para que essas coisas fluam de uma maneira mais natural, de uma maneira mais descentralizada. Excelente, gente. Muito obrigada. E antes de me despedir, eu vou deixar um recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui os seus 5 estrelas, o seu joinha, a sua avaliação positiva no nosso podcast. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Fabíola. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!